Quero parabenizar a nossa Sociedade de Homens pela iniciativa, por esta conferência, ao nosso presidente, presbítero Arcênio. Obrigado pelo privilégio de poder fazer parte nessa noite da nossa conferência. Amados irmãos, o tema que me foi solicitado a expor é sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade quanto à pregação do Evangelho. Soberania de Deus e a nossa responsabilidade quanto à proclamação do Evangelho. Abramos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 9. Romanos 9. Nós faremos a exposição do versículo 6 ao versículo de número 21. Romanos 9, de 6 a 21. Queridos, é um texto longo, então nós não vamos ler todo agora. Então, e à medida em que nós formos fazendo a exposição, nós vamos então lendo as partes, fundamentando a nossa argumentação. Mas antes, nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor Deus que nos ajude a compreender com clareza esse tão controverso assunto que é a soberania de Deus e a responsabilidade da igreja quanto à evangelização. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, gratos somos, ó Deus, pela vida de nossa igreja. Hoje para nós, ó Deus, é um dia muito especial. Celebramos, ó Deus, 164 anos, ó Deus, do trabalho presbiteriano em nossa pátria. Nós te agradecemos, ó Deus, pela chegada dos primeiros missionários, o seu legado, o seu trabalho, a sua vida, o seu testemunho. E obrigado, ó Deus, por aquilo que somos hoje. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem conservado a nossa igreja fiel à tua palavra, ó Deus, comprometida, ó Deus, com a pregação do Evangelho e também sensível, ó Deus, ao drama daqueles que sofrem, ó Pai. Que nós, nessa noite, possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra. E ao ouvirmos a tua palavra, Deus, sejamos desafiados a respondermos ao chamado que temos, ó Pai, de proclamarmos a tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, antes de passarmos à exposição do texto, vamos compreender aqui o contexto do capítulo de número 9. A igreja de Roma era uma comunidade constituída de gentios e de boa parte também de judeus. A partir do capítulo de número 9, Paulo ele vai se dirigir especificamente aos judeus que eram membros daquela comunidade. Boa parte dos judeus daquela igreja tinha a seguinte compreensão: pelo fato de nós sermos judeus, nós somos salvos. E eles argumentavam o seguinte: a salvação ela é étnica, a salvação ela é racial. Todo judeu tem por direito e tem por segurança a salvação, a vida eterna. E o argumento de Paulo é não. O homem ele não é salvo pela etnia. Paulo argumenta aos judeus daquela comunidade que ninguém é salvo porque nasceu em uma determinada pátria. Mas a salvação é uma obra soberana de Deus. E a graça do Senhor, ela se manifesta a todos os povos. E aí, então, a partir dessa argumentação, os judeus, membros daquela igreja, eles falam assim: então, Paulo, desculpa, a palavra de Deus falhou. Porque a palavra de Deus diz que todos os judeus serão salvos. Então, a partir dessa indagação, Paulo começa no versículo 6 do capítulo 9, tratar sobre essa questão da soberania de Deus e a obra missionária. Então vamos ao versículo de número 6. Acompanhe Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Esse é o argumento de Paulo, respondendo: olha, vocês estão equivocados. A palavra de Deus não falhou. A partir daí, Paulo ele vai usar 3 exemplos da história dos judeus. E por que Paulo ele usa 3 exemplos do Antigo Testamento? Porque ele está lidando com uma comunidade ou com um público específico que conhecia o Antigo Testamento. Era gente que lia, podemos dizer assim, o Antigo Testamento, tinha o conhecimento do Antigo Testamento, e o objetivo de Paulo, ao citar 3 exemplos do Antigo Testamento, é mostrar que aquilo que ele estava ensinando não era uma novidade. Que desde os primórdios sempre foi assim, que Deus salvou as pessoas
não por uma questão étnica, não por uma questão racial, mas Deus salvou as pessoas porque Ele quis, de forma soberana, Ele escolheu um povo para si. Essa é a argumentação aqui de Paulo. Vamos ao primeiro exemplo? O primeiro exemplo que Paulo usa é o exemplo de Abraão e sua esposa Sara. Vamos a esse, versículo 6. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, Paulo aqui ele faz uma distinção muito interessante. Há o Israel étnico, racial, mas há também o Israel espiritual. Há o Israel espiritual. Prosseguindo, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são os propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Relembrando uma história do Antigo Testamento. Os irmãos hão de se lembrar que Abraão ele teve vários filhos, mas 2 filhos são os mais conhecidos. Né? O filho mais velho, o primeiro filho de Abraão, foi Ismael. E esse filho nasceu de um relacionamento de Abraão com a sua empregada Agar. E depois de Ismael, teve sim Abraão um filho legítimo com a sua esposa Sara. Veja, Ismael e Isaque. Abraão teve 2 filhos, mas somente Isaque era o filho da promessa. Então, o argumento de Paulo aos judeus daquela igreja, vejam, o nosso pai Abraão. E por que Paulo usa Abraão? O povo judeu começou a partir de quem? De Abraão. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a constituição e a formação de um povo começa a partir de Abraão. E o argumento de Paulo é: Abraão teve 2 filhos. Isaque foi o filho da promessa, Isaque foi o filho eleito, Isaque foi o filho escolhido, mas Ismael foi o filho preterido. Ismael foi o filho rejeitado. Só Isaque era o filho da promessa. Então, esse é o primeiro exemplo que Paulo mostra claramente que não é pelo fato de alguém ser judeu. Aquela pessoa estava salva. Segundo exemplo histórico que ele usa, o exemplo de Isaque. Bem na sequência aqui, versículo de número 10. E não ela somente, aqui falando de Sara, né? Mas também de Rebeca, ao conceder de um só Isaque, que é Isaque, nosso pai. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição. Alguém pode rejeitar a doutrina da predestinação, mas ninguém pode dizer que ela não é bíblica. Você pode rejeitar, mas não tem como afirmar que ela não é bíblica. Está explícita aí. Prossigamos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca, um mais velho será servo do mais moço. E aí, Paulo ele pega aqui uma citação de Malaquias, capítulo 1, quando diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O segundo exemplo, um exemplo bem conhecido, era um dos gêmeos, né? Jacó e Esaú, filhos de Isaque. E Paulo aqui, ele é cirúrgico no seu argumento quando ele diz assim: Jacó e Esaú não haviam nem nascido. Não haviam praticado o bem ou o mal. Mas antes mesmo do nascimento, Deus apareceu a Rebeca e Deus disse a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. A grande questão que eu pergunto aos irmãos para a gente refletir é o seguinte: o que Jacó fez para ser eleito? Qual foi o ato de bondade de Jacó que despertou a misericórdia de Deus para que ele fosse escolhido? E o que o pobre do Esaú havia feito para ser rejeitado?
maldade de Esaú? Qual foi o pecado de Esaú? E Paulo diz, eles nem haviam nascido ainda, para que se cumprisse o propósito de Deus quanto à eleição. E aí Paulo veio com uma citação muito pesada de Malaquias. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E agora é difícil para a gente pensar nisso, né? Analisar pela nossa ótica, pelo nosso senso de justiça. O que o pobre de Esaú fez? Qual foi a maldade de Esaú? Antes mesmo de nascer, Deus já havia dito que ele havia se aborrecido de Esaú. E por outro lado, e há uns contrastes bíblicos, né? Há uns paradoxos na palavra de Deus que nos deixam surpreendidos. O nome Jacó significa enganador. E é interessante porque se você ler de uma forma literal, diz assim, amei o enganador. Agora vamos pensar assim, quem de nós faria essa opção? Amar o enganador. E agora eu sei que lá no fundo, a gente começa, quando vê um texto como esse, fala assim, Deus não é justo. Deus não é justo. Aonde é que está a justiça de Deus nisso? Aonde é que está a justiça de Deus numa escolha como essa? E aí, não pense, meus amados irmãos, que essa pergunta é uma pergunta apenas do nosso tempo. Mas é interessante que essa é a segunda pergunta que os judeus fazem a Paulo. A primeira pergunta que os judeus fazem a Paulo é a seguinte, Paulo, se é assim como você diz, que o judeu não é salvo por ser judeu, então a palavra de Deus falhou. E aí, como nós vimos, Paulo, dois exemplos cirúrgicos. Abraão e Isaque. Desde o começo foi assim. Abraão, nosso pai, teve 2 filhos. Isaque foi o escolhido, Ismael, o rejeitado. Isaque teve 2 filhos. Jacó foi o escolhido e Esaú, o rejeitado. Veja o versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E aí Paulo responde com um sonoro, de modo nenhum. De modo nenhum. E aí, como Paulo está lidando com os judeus que conheciam o Antigo Testamento, aí veio o terceiro exemplo histórico. O primeiro exemplo foi Abraão, o segundo exemplo histórico foi Isaque, e o terceiro exemplo histórico é Faraó. Vamos lá. Pois ele diz a Moisés, e agora uma referência lá ao Êxodo, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ninguém é salvo pelo seu esforço. Ninguém é salvo pela sua religiosidade. Ninguém era salvo na antiga aliança por causa dos sacrifícios, por ir ao santuário, por ir ao templo, pela quantidade de sacrifícios que oferecia, pela quantidade de animais que eram mortos. Ninguém é salvo porque quer. A salvação ela não é uma escolha do homem, a salvação ela não é uma decisão humana, a salvação não é uma opção de ninguém, mas é um ato soberano de Deus. E Deus diz, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E misericórdia é um conceito que constantemente a gente precisa trazer à nossa mente e definirmos com clareza esse conceito. Misericórdia é quando Deus deixa de dar ao homem aquilo que ele merece. Vou repetir. Misericórdia é quando Deus deixa de dar ao homem aquilo que ele merece. E o que todos nós aqui merecemos? Condenação. Todos nós aqui, sem exceção, merecíamos a condenação eterna. Porque todos nós aqui somos pecadores. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos nós ofendemos a Deus.
Todos nós transgredimos a lei de Deus. E é justa a nossa condenação diante de um Deus santo que criou os céus e a terra. Porém, Deus ele manifesta a sua misericórdia a quem ele quer. E ele salva a quem ele quer. E aí, o argumento segue a partir do versículo 17, que eu falei que era o exemplo de Faraó, e aqui é explícito que é o exemplo de Faraó. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A soberania de Deus, ela percorre também a história dos ímpios. E Faraó era o homem mais importante do seu tempo. Faraó, isso mesmo, Léo. Tá atento, Leozinho, né? E o Faraó era o homem mais importante do seu tempo. Ninguém era tão afamado, ninguém era tão poderoso quanto Faraó. Mas a pergunta que esse texto nos leva a fazer é o seguinte: quem engrandeceu a Faraó? Quem ergueu o nome de Faraó? Quem exaltou a Faraó? O próprio Deus. E quem abateu o Faraó? O próprio Deus. É ele quem levanta, é ele quem abate. É ele quem salva, é ele quem condena. E aqui vai algo bem interessante para a gente pensar o seguinte: Moisés poderia pregar o melhor sermão. Moisés poderia usar os melhores argumentos. Moisés poderia ter contratado os melhores pregadores daquele tempo. Faraó haveria de se converter a Deus? E a resposta é não. Quem endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus. O próprio Deus. Foi Deus quem colocou em lugares altos e foi o próprio Deus que o abateu nas águas do Mar Vermelho. E aí vem a conclusão solene e dura, então, de Paulo. Logo, e essa preposição aqui é a ideia de uma conclusão mesmo, logo, tem ele, o Senhor, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O coração do Faraó foi endurecido. Então, recapitulando o que vimos até aqui. Paulo está lidando, então, com a argumentação dos judeus que diziam: não, nós somos salvos porque nascemos judeus. Nós somos salvos porque somos o povo escolhido de Deus. Na minha adolescência, me permitam aqui rapidamente abrir um parênteses histórico, a Igreja Presbiteriana do Brás, em que eu fui membro em São Paulo, ela recebeu uma conferência falando sobre o dispensacionalismo histórico. E o pastor Davi Calheiros, me lembro, era adolescente, ele trouxe vários mapas, gráficos e uma série de coisas. E eu me lembro que ele dizia o seguinte: aos judeus, ao povo judeu, há uma salvação especial. E aí a tese diz o seguinte: você deve procurar a sua linha genealógica, porque se você descobrir que você tem um descendente judeu, você pode ficar tranquilo que pelo fato de você ter uma descendência judaica, você vai ter a sua salvação. Porque Deus prometeu uma bênção especial aos judeus. Eu vou estender aqui rapidamente o parênteses. As igrejas reformadas, elas fazem uma distinção entre bênção social e bênção salvífica. Vou repetir os dois conceitos. Bênção social e bênção salvífica. Sobre o povo judeu, há uma bênção especial? A resposta é sim. Essa é uma bênção social. Nenhum povo da terra foi tão perseguido quanto os judeus. Nenhum povo foi tão oprimido quanto os judeus. Porém, mesmo diante de tanta perseguição, diante de tantas diásporas, diante de tantas mortes, o povo judeu permanece entre nós.
E não somente nesse aspecto, mas também muitos judeus são ricos. São pessoas extremamente prósperas. E há um fator espiritual que nos leva a entender por que o povo judeu prospera, por que o povo judeu é rico e por que esse povo, mesmo sendo tão perseguido, eles ainda existem. Porque sobre eles há uma promessa. Sobre o povo judeu há uma bênção. De ti farei uma grande nação. E Deus prometeu a Abraão que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto os grãos de areia da praia. Então há uma promessa. Só que essa promessa, igreja, aprenda a fazer essa distinção. Ela não é salvífica. Ela é uma promessa social. Então, se alguém trouxer alguns textos falando sobre as bênçãos aos judeus, você diz, não, realmente, eu concordo. Os judeus são um povo abençoado da parte de Deus. Eles têm uma bênção especial. Só que tipo de bênção é essa? É uma bênção social. A bênção salvífica pertence àqueles que soberanamente foram escolhidos pelo Senhor. Logo, ele tem misericórdia de quem quer. E endurece o coração de quem lhe apraz. Deus, ele é soberano. E ele age de forma soberana em todos os aspectos da história da humanidade. Terceira pergunta que Paulo, então, ele é levado a responder aqui. Então, provavelmente, supostamente, um judeu se levantou e falou assim a Paulo, então, do que Deus se queixa? O que Deus ele quer de nós, então? Se é Ele quem salva, se é Ele quem escolhe, se tudo está nas mãos dele, o que Ele quer de nós? O que Ele pede de nós? Do que se queixa Deus? Vejam vocês o versículo número 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? O homem não é salvo pela vontade de Deus? Aqueles a quem Deus escolheu podem resistir à sua voz? Aqueles a quem Deus soberanamente vocacionou podem dizer não ao chamado? De forma nenhuma. E aqueles a quem Deus endureceu o coração não ouvirão. Aqueles a quem Deus fechou as portas do ouvido, essas pessoas você pode trazer o mais exímio pregador. O melhor em retórica, em argumentação, o expert nas línguas originais. Mas se Deus endureceu o coração, o homem não se converterá a ele. E aí Paulo responde, então, a essa terceira pergunta. E é interessante que tem hora que a gente precisa encontrar o nosso lugar e a gente precisa se assentar e calar a boca. É mais ou menos isso que Paulo faz. Olha só o versículo 20. Quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? Irmãos, quem somos nós para discutirmos com Deus? Vamos nos colocar no nosso lugar? Vamos sentar na nossa cadeirinha e ficar quieto? Quem somos nós para criticarmos os critérios de Deus quanto à sua justiça? Quem somos nós para pensarmos que somos mais sábios do que Deus? Quem somos nós para criticarmos o agir de Deus? Para afrontarmos a forma como Ele conduz a história, como Ele conduz a história da redenção? Quem somos nós para discutirmos com Deus? E aí, Paulo ele vai colocando, então, os seus oponentes nos seus devidos lugares. Veja o versículo 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro? O oleiro é aquele que produz vasos. Produz vasos. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Porque todos nós somos massa. Todos nós somos pó da terra, ok? Somos pó da terra. Da mesma massa, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra.
Aqueles a quem Deus escolheu, seus filhos eleitos, aqueles que foram iluminados, que foram agraciados, que foram redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, transformaram-se em vasos de honra. Mas aqueles que têm o coração endurecido, aqueles que não creem na palavra, aqueles que não compreendem o Evangelho, a Bíblia chama estes de vaso de desonra. A nossa posição aqui, meus amados irmãos, nessa noite. Primeiro, se você crê em Cristo Jesus, se você crê na palavra de Deus, se você se reconhece como uma pessoa pecadora, se você já se arrependeu das suas iniquidades, seja grato ao Senhor. Porque Deus lhe fez, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu para ser um vaso de honra. E não há maior dignidade, não há maior glória em nossa vida. Não há nada tão espetacular, não há nada tão maravilhoso quando nós consideramos aquilo que Deus fez por nós. Deus nos fez como vasos de honra, bendito seja o nosso Deus. Se há algo para nós nos alegrarmos nessa noite, se há algo para nós celebrarmos, se há algo para nós cantarmos, se há algo que deve encher o nosso coração de alegria e esperança, é lembrarmos que Deus, Ele nos fez como vasos de honra. Segunda consideração que eu faço aqui. A doutrina da soberania de Deus é a maior motivação da igreja para que nós preguemos o Evangelho. A doutrina da eleição, meus amados irmãos, ela é o maior estímulo para nós, como igreja, anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. E por que eu digo isso? Eu costumo dizer, principalmente aos meus alunos do seminário, que o que me dá coragem de subir no púlpito para pregar é o fato de Deus ter escolhido o seu povo. E de Deus, de forma soberana, ter constituído um povo para si. Se não fosse a doutrina da eleição, se não fosse a soberania de Deus, eu confesso aos amados irmãos que eu não teria coragem de pregar. Já imaginou um pastor dormir com o seguinte barulho na sua cabeça? Olha, você pregou mal. Você não fez uma boa exegese. Sua homilética não foi boa e por causa dos seus erros, fulano vai para o inferno. Você já pensou você dormir com um barulho desse? Porque você não foi bem na pregação, você mandou as pessoas para o inferno? Irmãos, eu confesso que eu não teria estrutura para ser pastor assim, não. O que me traz muita paz e conforto é que, apesar de todas as minhas limitações, das minhas imperfeições, apesar de todas as minhas falhas, apesar de ser péssimo em retórica, em oratória, eu louvo a Deus, porque aqueles a quem Deus escolheu, eles hão de crer. Não por mim, não pelos meus méritos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E eu só tenho coragem, meus irmãos, confesso a vocês, de pregar a palavra de Deus por causa da doutrina da eleição. E um apelo que eu faço a vocês, meus amados irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha, não fujam da responsabilidade de pregar o Evangelho. É muito comum entre nós, presbiterianos, a gente ouvir a seguinte afirmação: pastor, eu não sei falar. Eu não sei pregar. Pastor, mas eu sou tão simples. Eu sou tão sem jeito. Eu sou tão envergonhado. Eu sou tão acanhado. Ai, pastor, eu não consigo. Lembre-se da soberania de Deus. Aqueles a quem Deus escolheu, no tempo exato, quando pregamos a palavra do Senhor, eles ouvirão, eles crerão, não pelo nosso poder de convencimento, mas por causa da ação soberana de Deus. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. Isso tem que nos trazer disposição para anunciarmos o Evangelho. Nós rejeitamos, em terceiro lugar, irmãos, o chamado hipercalvinismo.
E o hipercalvinismo foi uma distorção do calvinismo que surgiu no século XVIII. Os hipercalvinistas afirmavam que não há necessidade de pregarmos o evangelho. Por quê? Porque aqueles a quem Deus escolheu, os vasos de honra, eles crerão. E já que eles crerão, a igreja ela não tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Queridos, lembremos de algo muito importante. O fim principal da pregação do evangelho não é a salvação do homem. Estranho isso, né? Mas eu vou repetir. O fim principal da pregação do evangelho não é a salvação do homem. Mas o fim principal da pregação do evangelho é promover a glória. Não esqueçamos jamais disso. E a palavra de Deus, ela cumprirá o propósito que lhe apraz. E a palavra de Deus, ela não voltará jamais vazia. Porque quando a gente prega, a pregação ela tem dois efeitos. Ou ela salva, ou ela condena. Quantas vezes a gente já viu esse texto sendo mal aplicado? Porque às vezes quando a gente prega, né, e a gente não tem o resultado que a gente espera, eu sei que a gente tem boa vontade, né? A gente tem boa vontade, a gente consola. Não, meu irmão, não desanima não. Você pregou hoje, mas lembre-se, a palavra de Deus ela não voltará vazia, e uma hora a pessoa vai acreditar, uma hora ela vai crer. Você já foi consolado assim? Ou já consolou alguém assim? Toda vez que a palavra ela é pregada, ela cumpre um propósito. E ela está sendo cumprida aqui nessa noite. Todos nós, diante de Deus, hoje, nesse momento, nós nos tornamos indesculpáveis quanto ao nosso chamado para a proclamação do Evangelho. Todos nós estamos ouvindo aqui que Deus nos chamou a pregar o Evangelho e o Senhor está dizendo a nós, eu me incluo nisso, preguem! Anuncie o Evangelho, porque aqueles a quem eu escolhi, eles crerão. Mesmo que você não fale direito, mesmo que você gagueje, mesmo que o seu português seja imperfeito, mesmo que você, na hora que citou o texto bíblico, se confundiu na referência, mas pregue! Porque quem salva, quem converte, é o meu Espírito, diz o Senhor. Então, nós, como igreja, entendemos que soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. É anunciar a palavra de Deus. É aproveitar as oportunidades. É expor que somente há esperança em Cristo Jesus. É a nossa responsabilidade. Mas quem salva é Deus. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Minha oração é que a doutrina da soberania de Deus seja verdadeiramente um grande estímulo para a proclamação do Evangelho em nossa igreja. Amém, queridos?